Vamos lá, pessoal, bloco terceiro. Bom, aqui nesse bloco terceiro, eu quero em alguns minutos lembrar rapidamente vocês 4 assuntos que são importantes, 2 ligados aos direitos políticos das pessoas, de pessoas como eu e você, dos cidadãos do povo brasileiro, e outros 2 ligados a direitos dos partidos políticos, ok? Eu quero trabalhar basicamente com o artigo 14 e o artigo 17 da Constituição, porque nesse ano, que é um ano aqui importante, o ano eleitoral, pode ser que o examinador prestigie em uma das questões um tema relativo a direitos políticos ou direitos dos partidos políticos. Eu acho que o tema é super propício para o momento que a gente está vivendo. E aí eu fiquei perguntando para mim mesmo, meu Deus, se eu tivesse que arriscar, o que eu acho que o examinador escolheria num profundo leque de temas que existem a respeito de direitos políticos e partidos políticos? E o primeiro tema que eu acho que ele pode trabalhar amanhã é o da inelegibilidade reflexa por questão de parentesco. Aquela proibição que a Constituição traz de que alguém possa se eleger em certas circunstâncias, em razão de parentesco, com o objetivo nítido do Constituinte de evitar perpetuação familiar, de uma mesma família, de pessoas da família, apenas se revezando, mas mantendo o controle da família, do grupo familiar, sobre a máquina pública. Então, o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, ele traz uma regrinha de inelegibilidade. O Constituinte retira a condição de elegibilidade, gera uma regra de inelegibilidade para toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cidadão como eu e vocês, que não obstante estivesse cumprindo os outros requisitos, as outras condições de elegibilidade, por conta dessa situação que a gente vai lembrar aqui agora, não pode ser eleita, não pode se eleger. E o que a gente vai analisar é uma proibição de elegibilidade, é uma causa de inelegibilidade que o Constituinte estabelece em razão do parentesco, com esse objetivo de evitar a perpetuação de uma mesma família no poder da máquina pública por longo tempo. Não é? Exatamente para permitir o revezamento de diferentes pessoas no controle da atividade política do país, né, na gestão da máquina pública. Então eu acho que pode cair uma questão do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, em que o examinador poderia apresentar uma historinha dizendo que certa pessoa está pretendendo se candidatar para buscar se eleger. E a pergunta vai ser se ela pode ou não ser eleita, caso se candidate, tenha a sua candidatura registrada, se haveria alguma inconstitucionalidade, se aquela pessoa tem condição de ser eleita ou não. E acho eu, só uma opinião, que a questão passaria por uma hipótese em que a pessoa não poderia ser eleita. E acho eu que se o examinador trabalhar com esse tema do artigo 14, parágrafo 7º, ele vai trazer a historinha que ensejou uma série de situações no Brasil com tentativa de burlar essa norma constitucional, que é a historinha que terminou culminando em uma série de julgamentos no STF e que ensejou ao final a edição da súmula vinculante 18. Então eu acredito que o examinador poderia trazer uma historinha em que certa pessoa que era casada, tinha uma relação conjugal com aquele político que estava exercendo o mandato, que estava ocupando o cargo, aquela pessoa que está pretendendo se candidatar no território da mesma jurisdição do titular do mandato, aquela pessoa que não poderia se candidatar e tentar se eleger exatamente pela relação familiar, aquela pessoa, ela tenta burlar a norma constitucional, poxa gente, se divorciando, dissolvendo a sociedade conjugal, para escapar da aplicação da norma, e aí durante o mandato, e normalmente isso acontecia já na fase final do mandato, vinha ali, se desvencilhava, simulava-se às vezes, muitas vezes simulava-se uma separação que existia formalmente, mas de fato não acontecia, só para dizer, olha, eu não sou mais casado, não estou mais casada com ele, não sou casado com ela, por que eu não posso concorrer? E é aquela família que não deixava de se desfazer de fato, mas que formalmente era desconstituída, né, e nem óbvio que depois pudesse ser reconstruída, né, apenas para escapar da aplicação da norma constitucional de inelegibilidade. E aí se configurava o que, em muitas hipóteses, a doutrina passou a chamar de fraude constitucional, uma fraude à Constituição, uma fraude à norma constitucional, a tentativa de dissolver a sociedade conjugal para escapar da aplicação da norma constitucional de inelegibilidade e aí continuar mantendo aquela gestão pública no controle da família, quebrando o próprio princípio republicano que impõe o revezamento de pessoas na gestão da coisa pública, não permitindo que a gestão da coisa pública, né, que a res pública, a república fique no controle de uma mesma família. Isso aqui não é uma monarquia familiar, né? O Brasil é uma república federativa. Então, traz na tela para mim o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, vamos nele, que diz assim, são inelegíveis no território de jurisdição do titular, evidentemente, a inelegibilidade ela tem essa limitação territorial, né? São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção,
do presidente da República, de governador, de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito, ou de quem haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então eu acho que a banca colocaria alguém que não é titular de mandato eletivo, está se candidatando a uma reeleição. Acho que colocaria alguém que está querendo sim se eleger no mesmo território de jurisdição do titular. Ou seja, imagino eu que a banca colocaria exatamente aquela situação em que a pessoa está em estado de inelegibilidade por conta do parentesco. A pessoa está exatamente no campo de aplicação da norma constitucional do artigo 14, parágrafo 7º. E aí a banca narra a historinha de que essa pessoa era cônjuge. E o seu cônjuge era cônjuge daquele que está exercendo, ou vem exercendo, vinha exercendo o mandato, e ela está querendo ali se candidatar no mesmo território de jurisdição do titular do mandato, que é seu cônjuge, e para escapar dessa norma do artigo 14, parágrafo 7º, faz a dissolução da sociedade conjugal. E aí, vocês estão olhando aqui na tela, artigo 14, parágrafo 7º, eu vou pedir à produção que jogue agora a súmula vinculante 18 do STF. Está aí. E o que é que diz? Logo aqui, ó, do meu ladinho aqui, ó, a súmula vinculante 18 do STF. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Né? E aqui embaixo vem o precedente representativo, que eu vou ler para vocês, tá certo? O RE 568596, que foi à época relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que tem na sua ementa: a dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Se a separação judicial ocorrer em meio à gestão do titular do cargo que gera a vedação, o vínculo de parentesco para os fins de inelegibilidade persiste até o término do mandato, inviabilizando a candidatura do ex-cônjuge ao pleito subsequente, na mesma circunscrição, a não ser que aquele se desincompatibilize 6 meses antes das eleições. Então, joga a imagem para mim. Essa é a primeira questão que eu acho que a banca pode escolher para trabalhar, se ela realmente vier com um quesito envolvendo direitos políticos, ok? A aplicação da súmula vinculante 18 como gabarito na questão, como resposta que fundamenta ali o que a banca quer que você apresente como a resposta, né? A súmula vinculante 18, não, olha, isso aqui é uma fraude à norma constitucional, é uma tentativa de burlar a vedação, né? Tentou se dissolver ali, dissolver a sociedade conjugal apenas para escapar da proibição constitucional. A incompatibilidade continua, a inelegibilidade segue até o final do mandato do titular, então é inválida a candidatura, o registro da candidatura, se for deferido, é inválido e não cabe a eleição do ex-cônjuge que se separou para tentar manter a perpetuação da família na gestão pública, ok? O segundo ponto que eu acho que pode cair de direitos políticos seria quanto à participação dos cidadãos do povo na formação das leis. Eu acho que a banca poderia trabalhar com a questão envolvendo a apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular. Né? Então, algumas pessoas do povo querendo se reunir para apresentarem um projeto de lei elaborado por si próprias e elas mesmas protocolando, elas fazendo a apresentação, ou seja, a fase de propositura, né, do projeto de lei, não precisando de que um deputado ou um senador seja aquele que vai apresentar, que vai propor, que no âmbito municipal um vereador venha propor, não precisando que o chefe do executivo, o presidente, o governador, o prefeito queiram propor o projeto. Então, o próprio povo, por iniciativa cidadã, por iniciativa popular, os cidadãos do povo apresentando um projeto de lei. Então a banca poderia construir uma historinha narrando que certas pessoas se juntaram, que vai dar um número tanto lá de pessoas que se juntaram para assinar esse projeto de lei e que foram protocolar esse projeto de lei. E que lá no setor de protocolo da Casa Legislativa, seja o Congresso Nacional, seja a Assembleia Legislativa Estadual, a Câmara de Vereadores, a Câmara Legislativa do DF, aí vem lá o examinador e na questão vai dizer que houve uma rejeição a aceitar a protocolação do projeto de lei sob o argumento de que não está correto o procedimento, que há algum vício. E a banca vai perguntar se tem ou não tem vício. Para você saber se tem ou não tem vício, na maneira como foi apresentado esse projeto de lei de iniciativa popular, você tem que conhecer as regras. E é sobre esse ponto que eu acho que pode vir uma questão na prova, ok? Então, primeira coisa que eu queria lembrar vocês, a gente chegou a falar bastante sobre isso nas aulas, é que existem regras diferentes a disciplinar a apresentação de um projeto de lei por iniciativa popular no âmbito federal, estadual e municipal. No âmbito federal, as regras são umas, no estadual outras, no municipal outras. Entendem? Bom, no âmbito federal, a gente tem o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, ensinando que o projeto de lei, para chegar ao
Congresso Nacional, sendo apresentado pelo povo na iniciativa popular, na iniciativa cidadã, ele tem que ter a assinatura de pelo menos 1% dos eleitores brasileiros. 1% dos cidadãos brasileiros. Não é 1% do povo, da população. Então, crianças, por exemplo, que não estão no exercício da cidadania e aptas a eleger, elas não entram nessa conta. Então, eu tenho que ter, para apresentar um projeto de lei ao Congresso Nacional de iniciativa popular, levando-o à Câmara dos Deputados, eu tenho que ter a adesão de pelo menos 1% dos cidadãos brasileiros, das pessoas que estão habilitadas ao voto, no pleno exercício dos direitos políticos e da cidadania. Ok? E com 1% dos eleitores brasileiros captados em pelo menos 5 bases territoriais das 27 que a gente tem, diferentes. Nós temos 27 bases territoriais no Brasil, a título de Estados-membros e Distrito Federal. 26 estados e o Distrito Federal. Eu tenho que ter a adesão de pessoas de pelo menos 5 dessas bases, ou 5 estados, ou 4 estados e o Distrito Federal. Sendo que em cada uma dessas 5 bases minimamente exigidas, eu tenho que ter pelo menos 0,3% dos eleitores locais. Então, não adianta dizer a questão lá que se chegou a 1% do eleitorado nacional assinando o projeto de lei, mas que se conseguiu um eleitor em 3 estados e o resto desse quórum foi captado em 2 estados. Não. Se eu só tiver um eleitor em um estado, eu não valido essa base. Eu só posso apresentar um projeto de lei ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados Federais, vindo da iniciativa popular, de maneira válida, é claro, eu só posso apresentar de maneira válida, então exigir que seja protocolado esse projeto de lei, que ele receba um número de ordem, né? Se eu tiver, além dessa regrinha do 1% dos eleitores nacionais assinando, se eu tiver eleitores de pelo menos 5 bases validadas, eu tenho que validar a base. E como é que eu valido a base? Quando eu consigo pelo menos 0,3% dos eleitores desse estado, ou se for o caso do Distrito Federal, 0,3% dos eleitores do Distrito Federal. Então, se eu tiver 0,3% dos eleitores de 5 estados diferentes, 0,3% dos eleitores de 4 estados mais o Distrito Federal, e alcançar na soma 1% do eleitorado nacional, eu posso apresentar o projeto de lei no âmbito federal, sim. E aonde eu devo apresentá-lo? Na Câmara dos Deputados Federais, que deve ser a casa inicial, cabendo ao Senado o papel de casa revisora. Então pode cair uma questão envolvendo a apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular no âmbito federal. E aí quais são os possíveis vícios que podem aparecer? Não se conseguiu assinaturas que representem o equivalente a pelo menos 1% do eleitorado brasileiro. Já está errado. Já haveria uma inconstitucionalidade ali, porque a Constituição não permite que se apresente projeto de lei ao Congresso Nacional por iniciativa popular com a adesão de menos de 1% dos eleitores brasileiros. Mas poderia também existir um vício no seguinte sentido: não se captaram eleitores em pelo menos 5 estados, ou em pelo menos 4 estados e o Distrito Federal. Ou poderia existir o vício de dizer que se captaram eleitores até em 15 estados, em 20 estados, em todos os estados, mas não se conseguiu chegar a pelo menos 5 estados ou 4 estados e ODF, com 0,3% dos eleitores locais. E o último vício que pode apresentar o examinador é o de o projeto de lei ter sido protocolado no Senado para ter sido votado inicialmente no Senado. A votação tem que começar pela Câmara. O próprio artigo 61, parágrafo 2º da Constituição assim exige, ok? Então, faz aí aquela bolinha amarela no número, no artigo 61 da Constituição, lá no parágrafo 2º, que isso pode aparecer na prova. Beleza? Beleza. Um outro ponto é a iniciativa popular no âmbito estadual. Lá do artigo 27, parágrafo 4º da Constituição. 27, parágrafo 4º da Constituição. A banca pode colocar uma questão sobre iniciativa popular no âmbito estadual. A Constituição da República não determina quais são as regras. A Constituição da República permite que a Constituição estadual, que é a legislação de cada estado, estabeleça as regras próprias. É por isso que a iniciativa popular no âmbito estadual, ela varia, né, conforme um estado ao outro, porque a legislação dos estados não é igual em todos eles. Então a gente pode ter regrinhas diferentes para a iniciativa popular no projeto de lei estadual, entre um estado e outro. Isso é correto, não tem nenhum problema, isso é possível. Não é? A Constituição estadual é que, em regra, estabelece as normas para que a população daquele estado possa, através dos seus eleitores, dos cidadãos do estado, apresentar projetos de lei à Assembleia Legislativa Estadual, à Casa Legislativa. Tudo bem? Já no âmbito municipal, a nossa Constituição, lá no artigo 29, inciso 13, ela exige a adesão de pelo menos 5% dos eleitores do município. Tá? Então, 5% dos eleitores do município aderindo ao projeto de lei de iniciativa popular no âmbito municipal. Então, se eu tiver apenas 1% dos eleitores do município, eu estou ferrado. Eu não consigo, eu tenho que ter 5%, ok? Dos eleitores do município apresentando um projeto de lei de iniciativa popular. E se essa questão cair envolvendo o projeto de lei de iniciativa popular municipal, essa
possibilidade de o povo no município, através dos eleitores desse município, apresentar um projeto de lei. Essa possibilidade existe, ela está autorizada no artigo 29, inciso 13, mas lembre para a prova que o quórum mínimo é de 5% dos eleitores do município e não 1%, como ocorre no âmbito federal. Beleza? Show de bola. Bom, para a gente fechar esse bloco, direitos dos partidos políticos, eu queria trazer vocês para o artigo 17 da Constituição, porque eu acho que poderia cair uma questão envolvendo a tentativa, a primeira questão de duas, a tentativa de formação de coligação partidária. Os partidos se coligando para atuarem de maneira coligada através de uma coligação nas eleições. E a banca pode perguntar se é possível ou não a coligação partidária e se ela tem vinculação no âmbito federal, estadual e municipal. Foi feita uma coligação no âmbito nacional. Isso tem arrastamento para vincular esses partidos nas eleições estaduais ou municipais? Então é sobre a possibilidade de coligação e o efeito vinculativo no âmbito federal, estadual e municipal. Eu acho que a banca pode elaborar uma questão perguntando exatamente isso. Ou dizer, criar a historinha que os partidos A, B, C, D, E e F querem se coligar, né? Se é possível essa coligação e se a coligação poderia ser feita apenas no âmbito federal, sem que ela tenha que obrigatoriamente se aplicar, né, para os partidos e os candidatos dos partidos no âmbito estadual, dos estados. A coligação no âmbito federal vai vincular no âmbito estadual esses partidos, né, um negócio bem desconfortável. E aí a gente tem que vir aqui para a Constituição. Eu quero que vocês abram aí o artigo, né, 14, deixa eu só puxar ele aqui para a tela. Artigo 14, parágrafo 1º, vamos lá, com a nova redação que foi dada desde 2017, com a emenda constitucional 97, né, que vai trazer para a gente a resposta, e vocês vão ver a importância entre diferenciar eleições proporcionais e eleições majoritárias, ok? Então vamos lá. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre a escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas, em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer as normas de disciplina da fidelidade partidária. Presta atenção, eu vou sublinhar. É assegurada a autonomia dos partidos políticos. Olha só, gente, todo mundo interpretando comigo, isso aqui pode ser a questão de amanhã. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir o quê? Sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, sobre sua organização e funcionamento e também é assegurada aos partidos políticos autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime. Adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações. Então preste atenção que a Constituição é clara, assegurando a autonomia aos partidos políticos para que adotem os critérios que eles entendem adequados e façam as escolhas e definam o regime de suas coligações. Agora, somente em qual tipo de eleição, gente? Nas eleições majoritárias. Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Então, imagina você se a banca pergunta se é possível a definição de uma coligação partidária na eleição proporcional para a Câmara dos Deputados Federais. Não pode. Mas na eleição majoritária, como para o Senado, seria possível? Seria possível. E aí vem a pergunta, se essa coligação feita para a eleição do Senado, eleição majoritária, ela vincula, ela obriga que se repita, que se respeite o vínculo da coligação numa eleição estadual, numa eleição municipal? Não. Não, olha para cá, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Tudo bem, meus amigos? Então joga essa imagem cheia para mim, tá? Aqui a gente tem uma primeira de duas questões que eu acho que podem ser prestigiadas pelo examinador na prova de amanhã sobre direitos dos partidos políticos. A autonomia dos partidos para definirem as suas coligações, os critérios que eles vão adotar e o regime que eles vão aplicar na condução da coligação. Mas lembre, só cabe em eleição majoritária, não cabe eleição proporcional. E feita a coligação nas eleições majoritárias, isso não tem vinculação obrigatória para o âmbito estadual, do Distrito Federal ou municipal, especialmente se tratando de uma coligação no âmbito federal, ok? Essa questão pode cair, está latente, o momento é oportuno para que ela apareça na prova. O segundo ponto é sobre a possibilidade de acessar os recursos do fundo
partidário, que todos os partidos políticos querem, e a banca vai e diz lá que um determinado partido político contrata seus serviços advocatícios, consultivos, para uma orientação, para emissão de um parecer a respeito da possibilidade ou não desse partido obter recursos, ter acesso aos recursos que vêm do fundo partidário, acesso aos programas de televisão, horário na televisão, né, para que ele possa então promover, né, com melhor qualidade a gestão, né, da imagem dos seus candidatos para tentar ali viabilizar a conquista dos mandatos, né? E aí a banca vai jogar a questão em cima das regrinhas que estão aqui na nossa Constituição, no próprio artigo 17, no parágrafo 3º, dos incisos 1 e 2. Joga na tela, por favor.